especial para essa segunda-feira, né? Desde que a gente começou aí a fazer as comunicações referentes ao ENAD, a gente tem recebido bastante mensagens, né? Todo mundo aí preocupado, apreensivo, né? Mas a gente resolveu fazer essa live, né? ENAD sem medo, justamente para todo mundo ficar tranquilo e a gente alinhar aí as informações, porque é uma avaliação, é um procedimento importante, tanto para a nossa instituição, quanto para vocês que são alunos, né? E a gente vai falar aqui dos detalhes ao longo da live, tá? Vou me apresentar, eu sou a professora Natália, sou coordenadora de pedagogia, né? Aqui também tem outros alunos além de pedagogia, das outras licenciaturas, então, para quem não me conhece, provavelmente eu já dei aula aí, se vocês já estão no final do curso, provavelmente eu já dei aula aí para vocês lá no início, né? Que eu geralmente pego as turmas do primeiro período, do segundo. Então, em algum momento, vocês já devem ter passado por mim. Isso também é muito bom, eu fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui, né? Que todos nós tenhamos chegado até aqui juntos. E hoje eu e a professora Vanessa, né, que é a nossa especialista em ENAD, especialista em avaliações, a gente convidou eu e a Monique trabalha com a gente no NEAD, né? Então, ela é responsável, ponto focal do ENAD na Unigran Rio Caxias, e para os cursos de EAD, né? Que é o nosso caso aqui. A Monique tem feito um trabalho, queria agradecer tanto a Vanessa pela presença, quanto o trabalho incansável da Monique, por todo o cuidado, toda a atenção, todo o capricho, né? Que eu acho que é esse o nosso diferencial. Então, estou gravando aqui, depois a gente vai compartilhar com vocês lá na comunidade que foi aberta especificamente para o ENAD, tá? Que a gente também já enviou um comunicado que vocês já podem acessar no ambiente virtual, fazer lá todas as experimentações, procurar, mergulhar de cabeça em todas as informações que a gente já está compartilhando com vocês, né? E que a gente fez um tratamento aí para ficar cada vez mais simples e objetivo, para que todo esse processo seja tranquilo para todos nós. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, tá? Sobre as nossas avaliações do ENAD. Então, a gente vai dividir assim. Eu vou falar um pouquinho de maneira geral, tá? E aí, ao final, a professora Vanessa também vai entrar, vai colocar e destacar os pontos principais que ela achar importante, tá? E aí, vocês podem também ficar à vontade para fazerem as perguntas e se tranquilizarem nesse processo. A gente tem um tempo aí, mas como é algo importante para a conclusão, né, do curso de vocês, para a avaliação da nossa instituição, é importante que a gente sempre se mantenha alinhado, a comunicação em dia, a gente está fazendo aí um trabalho, né, mandando mensagem no WhatsApp, a comunidade do ENAD, mandando e-mail, para a gente estar sempre alinhado aí com as datas, com as informações, para que a gente não deixe passar nada que seja tão importante, tá? Então, já estou compartilhando a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Porque quando eu for para a apresentação, eu não vou mais ver vocês. Então, Vanessa, eu vou te pedir um favor. Se alguém colocar alguma pergunta, alguma questão no chat, você pode me dar esse apoio? Claro, e aí eu já vou, aproveito e já vou respondendo aqui à medida que as perguntas chegarem, e você pode se concentrar aí na apresentação. Tá bom. E Monique também, tá? Fica à vontade. Obrigada, Vanessa. Então, eu vou começar aqui a falar. A gente fez essa apresentação com bastante carinho, com bastante informação, para vocês ficarem bem informados e acalmar o coração de todo mundo, tá? Então, como eu apresentei, eu sou a Natália, coordenadora de pedagogia, e temos a ilustre presença aqui da Vanessa, que ela é gerente de controle e desempenho, sabe tudo de avaliação. E aí a gente vai falar da surpresa, né? R$2 é uma prova misteriosa do semestre, que é o ENAD 2024, que tem bastante atualizações, né? Vem com várias pegadas diferentes do que já era feito. Mas para gente, eu até estava conversando com a Monique, para gente que vai fazer pela primeira vez, né?
por exemplo, eu quando fiz graduação, não precisei fazer o ENAD, né? Não foi na época da minha conclusão do curso. Então, tem gente que vai passar por isso e tem gente que não vai passar. Então, vocês foram premiados, todos passarão, tá? E aí, a gente, com essa apresentação, a gente quer que vocês se mantenham informados, com bastante detalhes sobre o ENAD 2024, né, para todos os cursos de licenciatura, porque como a gente estava adiantando ali para a Gabriela, a gente vai ter 2 avaliações, né? Uma prova, propriamente dita, né? E uma avaliação prática, tá? Para todo mundo que faz estágio. Então, a gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa apresentação. Bom, o que é o ENAD? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? E ele é aplicado pelo MEC. Não é uma prova que uma avaliação que a gente criou, tá? É uma avaliação que é feita para todas as graduações, tá? Para acompanhamento, para monitoramento desse desempenho dos estudantes, e é algo a nível nacional, né? Então, ela tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em cursos de graduação em todo o país. Ele mede não apenas o conhecimento técnico, mas também as competências, habilidades e a capacidade de interpretação e aplicação dos conteúdos aprendidos no curso. Então, assim, é uma prova bem elaborada, que exige da gente bastante atenção, são questões longas. Então, por isso que a gente está fazendo aqui esse momento entre a gente e vocês, para já prepará-los para a prova. Eu enviei para vocês no e-mail o edital do ENAD, porque é interessante que vocês tenham uma ideia do todo. Ele é longo, né? A gente, assim que conseguiu inscrever todo mundo, fazer toda a seleção, a gente enviou para que vocês tenham tempo, né? Se debruçar sobre eles, para terem mais atenção aos detalhes. E aí, nesse edital que eu enviei para vocês, fala um pouquinho também sobre a responsabilidade do estudante. Então, é essencial que vocês leiam esse edital, tá? Que eu enviei por e-mail. Tem lá também na comunidade do ENAD. E aí tem alguns pontos, né, importantes, né? Que os estudantes devem estar atentos a todas as regras e orientações estabelecidas no edital, que é de responsabilidade do estudante acompanhar as divulgações oficiais, editais e comunicados relacionados ao ENAD, e que todas as informações serão publicadas no Diário Oficial e no Sistema ENAD. Claro que a gente está aqui para colaborar e facilitar para vocês. Então, a gente sempre que tiver uma atualização, uma informação nova, a gente, nesses canais que criamos, né, agora nessa primeira parte do semestre, a gente vai entrar em contato com vocês, disponibilizar, fazer ali, né, o destaque dos pontos principais, mas a gente queria compartilhar que essa responsabilidade também é de vocês, tá bom? O ENAD, ele é um componente obrigatório. Eu tenho recebido bastante questões sobre isso. Ah, professora, mas eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mesmo? Por que eu tenho que fazer? Então, ele é um componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. Então, ele já é previsto, tá? Dentro do currículo de vocês. Vai ser inscrito no ENAD, vai ser inscrito no histórico escolar de vocês, tá? Essa situação de quem fizer, né? Se você está elencado para o ENAD, foi inscrito. Então, lá no seu histórico, quando você, né, fizer a prova e tal, vai estar lá descrito que você participou, que você foi inscrito no ENAD, realizou aí a prova, tá? Porque vai atestar pela sua efetiva participação, ou quando for o caso, se você for dispensado pelo MEC na forma estabelecida em regulamento. Também recebi algumas questões sobre a dispensa, né? Lá no edital também tem todos os detalhes, tem prazo para as possibilidades, né, de dispensa, que é o próprio estudante que é responsável por entrar lá e fazer a justificativa. Então, tem tudo isso lá bem detalhado. Então, vamos falar sobre prova. A primeira, que é a avaliação teórica, tá? Essa prova vai ser realizada no dia 24 de novembro, ela já tem data. Caso mude alguma coisa, a gente vai avisar e vocês vão estar sempre consultando, já que souberam que foram premiados com o ENAD 2024. Tá? Então, a avaliação teórica, que é a AT,
ela foi reformulada e ela vai avaliar as competências gerais e os conhecimentos específicos da área de formação dos estudantes, com foco em questões objetivas, tá? O exame é composto por perguntas de múltipla escolha, organizadas para medir o domínio dos conceitos fundamentais do curso, sem a inclusão de questões discursivas. Essa prova verifica a compreensão e a aplicação prática dos conteúdos, seguindo um formato simplificado para avaliar de maneira objetiva as habilidades desenvolvidas durante a graduação. Então, é a prova teórica. Como ela vai vir, quem vai fazer essa prova, tá? Posso só fazer um acréscimo, Natália? Pode, fica à vontade. A prova antiga do ENAD, ela tinha questões discursivas. A partir de 2024, ela só vai ter a prova de formação geral, não vai ter nenhuma questão discursiva, e nas questões de conhecimentos específicos da área, a gente vai ter uma única questão discursiva, tá? Então, da prova de formação geral foram retiradas todas, mas ainda da prova inteira vai ter uma única questão discursiva. Isso porque a prova aumentou o número de questões, mas também aumentou o tempo de aplicação. Esse ano a prova vai ter meia hora a mais de aplicação, né? E o estudante que fizer jus a algum atendimento especializado pode também solicitar uma hora a mais de prova, tá, pessoal? Então, tem sim uma questão discursiva, mas é só na prova de conhecimentos específicos. Isso, eu vou falar um pouquinho no próximo slide sobre essa divisão, tá? Aí quem vai fazer essa prova, né? Como eu falei, tem duas. A avaliação teórica, ela vai ser feita para os alunos, né? Que completaram 80% ou mais da carga horária do curso e ainda não se formaram até o último dia de inscrição, que foi assim que a gente enviou a mensagem para vocês, tá? E aqueles que têm previsão de completar 100% da carga horária do curso até o primeiro semestre do ano que vem, até o final do primeiro semestre do ano que vem, que dá julho de 2025. Tá? Então, quem está aqui está provavelmente dentro dessas duas categorias. Tá? E aí, como vai ser a estrutura dessa avaliação? Tá? Ela vai estar dividida em formação docente, com 27 questões múltipla escolha, que vocês vão ter aí no total, né? 4 horas e 30 minutos de prova, como a Vanessa falou, eram 4 horas, agora são 4 horas e meia, tá? Então, vão ser 27 questões múltipla escolha sobre formação geral docente e 36 questões de múltipla escolha sobre o componente específico do curso, mais uma questão discursiva. Então, teremos aí 64 questões totais. Vocês vão ter 4 horas e meia para realizar todas as questões. Eu não sei se tem alguém aqui que não é de pedagogia, mas como estão divididos esses conteúdos? Entre as 27 questões de múltipla escolha, ela é igual para todo mundo, seja de pedagogia, licenciatura em matemática, licenciatura em física, qualquer licenciatura. E ali tem questões de formação geral, mais questões de formação pedagógica. Tá? Das disciplinas de formação pedagógica de vocês, didática, né? Ensino. E nas 36 questões de múltipla escolha da prova de componente específico, a gente vem, por exemplo, na pedagogia, questões sobre gestão escolar, orientação pedagógica, essas questões vêm nas de múltipla escolha, assim como os conhecimentos de física, matemática, letras, da área daquela licenciatura. Então, eles dividiram a prova e as questões específicas da área da licenciatura vêm nessa segunda parte. E na primeira parte, só conhecimentos pedagógicos. Essa questão discursiva... Mas ela vai para os nós, só que eu não estou falando portal. Não estou falando ainda não, se vier um estranho. Qual é a característica dessa questão discursiva? Normalmente vai vir uma situação, problema,
né? Em que vai demandar do estudante mobilizar os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do curso para propor uma intervenção. Então, vocês vão ter que analisar um pequeno caso, uma pequena situação e propor uma solução aí para a questão. Vai ser exigido, você vai ter aí muitas linhas para poder discorrer, né, sobre a questão, estruturar o seu texto em torno de 20 a 30 linhas para estruturar a resposta dessa questão discursiva. Tá? Isso. Por isso a gente já vem até fazendo ao longo do nosso curso, porque a gente já trabalha as atividades, né, os roteiros de atividade 1 e 2, eles têm sempre essa pegada mais teórica e prática ao mesmo tempo. Então, a gente parte de estudos de caso, de análise de caso, e isso já preparando vocês para as avaliações, né? Para os concursos, enfim. E agora, a proposta do ENAD, nessa questão discursiva, ela vai ao encontro do que a gente já tem feito no nosso curso, né? Ao longo das nossas disciplinas. Bom, depois da avaliação teórica, a gente vai falar da avaliação prática, tá? Essa aí é a novidade quentinha para a gente aqui, como cobaia, né? Testar e ver como é que ela vai funcionar na prática, né? É uma novidade do ENAD, que avalia as competências práticas do estudante durante os estágios supervisionados obrigatórios em escola de educação básica. A AP, né, a avaliação prática, foca especialmente no período que o estudante assume a regência de classe. E todos os nossos estágios têm regência de classe, né? Verificando suas habilidades em situações reais de ensino, com o objetivo de medir a capacidade de aplicar os conhecimentos teóricos na prática educativa. Quem vai fazer a avaliação prática, né? Os estudantes que estiverem matriculados em disciplina de estágio supervisionado obrigatório com regência de classe na educação básica. Vocês estarão habilitados para essa avaliação e serão inscritos na avaliação prática, que a gente já inscreveu todo mundo na prática, já escreveu na avaliação teórica, né? E na avaliação prática. Então, nos cursos em que os estágios supervisionados incluem vários períodos de regência de classe, né? O estudante deve ser preferencialmente inscrito quando estiver realizando, né, o seu último período de regência, planejado ou em outro período determinado pelo coordenador do curso. Então, a gente fez essa seleção, né, como eu falei, na pedagogia, que é a maioria aqui que vai fazer o ENAD esse ano. E nas outras licenciaturas, os estágios, né, eles têm a questão da regência de classe, e aí, quem estiver preferencialmente no último, a gente fez a inscrição no ENAD. É importante destacar, né, Natália, que como que vai funcionar? Pode ter aluno que vai fazer só avaliação teórica, que não está fazendo nenhum estágio de regência, pode ter aluno que vai fazer avaliação teórica e avaliação prática, e pode ter estudante que vai fazer só avaliação prática, tá? Isso. Porque ele está fazendo um estágio de regência, tá? Ele está com um estágio na educação básica, porém ele não tem previsão de formatura dentro do recorte que você apresentou, né? Isso. Então, eu acho que é o caso da Patrícia. Apesar dela não estar... do estudante não estar no 7º nem no 8º período, é nossa obrigação inscrever o estudante que está fazendo estágio de regência. Não necessariamente o último. A Patrícia falou aí, ó, não entendi porque meu estágio não vai ser o último, eu vou fazer outros, mas você está com estágio de regência. Como é a primeira vez que vai acontecer, a gente fez a inscrição conforme está no edital. Como está ali preferencialmente, a gente não pode escolher que aluno
Vai fazer agora ou não. informar qual vai fazer agora ou não, né? Na verdade, essa etapa da inscrição da avaliação prática, ela ainda não aconteceu. Só vai abrir a partir do dia 16, porque o time do NEAD vai conferir todo mundo que está certinho com termo de compromisso de estágio assinado e com as informações do supervisor de campo. A Natália vai explicar aí como é que vai funcionar a avaliação prática. E assim, gente, da mesma forma que a gente não define quais os cursos que vão fazer o ENAD naquele ano, a gente também não define os critérios de elegibilidade do aluno. Então, a Natália falou muito bem aí sobre responsabilidades, a gente tem punições administrativas, cíveis, regulatórias para a instituição, se ela não cumpre a obrigação de informar todo mundo, chama inscrição no edital, mas na verdade é basicamente uma prestação de informação que a gente faz. Isso. A gente tem que pegar os alunos e, né, falar, ó, eu tenho esse grupo de alunos aqui que precisa fazer. Estão nessa situação e precisam fazer. Mas, Vanessa, e se a instituição não informar? Aí a gente não consegue registrar o diploma de vocês quando vocês chegarem lá no final. Então, é bem amarradinho, né? Que fica bem de olho na gente. Então, a gente faz bem certinho para não ter nenhum problema regulatório na instituição. A Unigran Rio está sempre, né, cumprindo essas etapas. Então, existem responsabilidades da instituição e responsabilidades dos estudantes. E tudo isso está lá no edital, né? E levando em consideração também que provavelmente, né, agora será uma prova anual. Isso, vai ser, na verdade, a prova prática vai ser semestral, vai ter prova prática todos os semestres. Aí o pessoal colocou, deixa eu só fazer uns comentários, Natália, que eu acho importante. A Luana falou assim, nossa, mas essa informação não poderia chegar quando a gente estava no primeiro período? Não tem jeito, Luana, infelizmente. A gente até tem nos documentos institucionais que o ENAD é uma possibilidade, mas a gente não sabe. Por exemplo, o ano de 2020, em função da pandemia, não teve ENAD. Então, pulou. Então, todo o ciclo, né, de avaliações foi alterado, o MEC alterou tudo. E quando chegou agora, esse ano, o MEC mudou tudo de novo. Então, não é que a gente não queira informar para vocês, mas é porque o MEC, o edital do ENAD, ele é anual. Apesar de a gente ter uma lei que criou o ENAD, todo ano tem uma portaria, um edital e notas técnicas. Então, para a gente também é surpresa, tá? Então, assim, realmente, tem um monte de mudança complicada, a Patrícia falou. A gente está, assim, esmiuçando e trazendo tudo para vocês. Por isso é muito importante, gente, ler toda a documentação que a gente põe na comunidade para vocês. Tudo que precisa saber, a gente coloca lá. A gente está fazendo live, a gente vai dialogar com vocês para ninguém ficar, né, sem informação, mas também o aluno tem que cumprir a sua parte, né, que é fazer a leitura daquilo que a gente enviar em termos de material para vocês se informarem. Vamos saber um pouco mais como é que vai ser a avaliação prática, que eu tenho certeza que vocês estão curiosos. E assim, gente, é aquilo. Primeira coisa, todo mundo aqui vai ser professor, né? E a essência do trabalho do professor é trabalhar justamente com a diversidade, com um replanejamento, com as informações fresquinhas, né? Então, assim, justamente por isso a gente está preparando todo um subsídio para vocês, para que vocês tenham todas as informações e consigam acompanhar, porque a gente sabe, né? O ENAD a gente ouve falar de maneira geral, que a gente pode acabar no final do curso fazendo ou não, mas as regras, né, como não somos nós que decidimos, elas vão mudando e o nosso papel aqui é manter vocês informados e trabalhar com vocês da melhor maneira. Então, a gente está fazendo um material, a gente está fazendo todo um suporte, um apoio diferenciado, tá? Para que vocês se sintam seguros, para que vocês consigam realizar as atividades da melhor maneira possível.
né? Até vi aqui sobre a questão do portal, e esse semestre a gente mudou bastante a carinha lá do Canvas, ela está muito mais intuitiva, com todos os detalhes bem nítidos, tá? Então, a gente está fazendo sempre, está sempre mudando, e a gente espera que esteja sempre mudando para melhor, que é esse o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, eu vou continuar aqui sobre as etapas da avaliação prática, tá? Essa que vos fala do curso de pedagogia, inscreve, não precisa, ninguém vai ficar chateado comigo, porque a Vanessa explicou que eu sou obrigada a inscrever, tá? Então, é só um procedimento, porque se eu não inscrever, eu também acabo, a instituição, né, arca aí com as consequências disso. Então, a gente informa, como a Vanessa falou, quem são os alunos e que estão, né, em determinada fase habilitados para realizar a avaliação prática, tá? 10 dias depois, o estudante habilitado preenche o questionário, tá, da avaliação prática no sistema, do INEP, que a gente já mandou um e-mail para vocês explicando como é que faz para acessar, já teve gente acessando, onde vocês registram as informações sobre o estágio, suas percepções dessa fase da formação e o plano de aula que será avaliado. Isso a gente ainda não fez, né? Como a Vanessa falou, ainda haverá essa inscrição específica da avaliação prática. Depois disso, o estudante que está habilitado, ele agenda a aula que será avaliada pelo supervisor de estágio. Geralmente, o supervisor de estágio é o professor regente daquela turma, que vocês informam ao aluno 100, quando preenchem todas aquelas informações, o termo de compromisso, tá? E vocês vão lá e dão a aula de vocês, que tem duração aí de, no mínimo, 1 hora. O supervisor de estágio da escola que você vai estar lá aplicando, né, vai avaliar a sua aula por meio de um instrumento disponibilizado pelo INEP e vai atribuir aí o seu desempenho, tá? Tudo isso é novidade, tá, pessoal? Tanto para as instituições, para as graduações, quanto para as escolas parceiras aí de estágio. Então, é um processo novo e que a gente vai, né, aprender e refletir cada vez mais sobre ele para que possa transcorrer da melhor maneira possível. Né, Vanessa? É isso aí. Bom, pode falar. Eu acho que, assim, de verdade mesmo, a gente vai saber como vai acontecendo à medida que cada etapa for liberada. O MEC não libera tudo de uma vez, vão acontecendo etapa a etapa. Vocês também são vinculados ao sistema, então vocês também vão acompanhando essas datas, para além do que está no edital, vai aparecendo dentro do sistema, e a gente não vai deixar vocês sem informação. E a gente vai abrir canal de comunicação com vocês via plataforma também, né? E a cada dúvida vocês podem enviar. Outro dia eu já recebi uma dúvida de alguém que colocou lá, uma aluna, não me lembro agora o nome dela, já preocupada, que já começou a ler o material da comunidade e já enviou dúvida para a gente por dentro da comunidade. Isso. E assim, como a gente está explicando para vocês, né? É um processo novo, então nunca aconteceu, né? E até mesmo na avaliação teórica, né? Que já é recorrente, houve modificações, então essa que é inédita, né? A gente vai, os detalhes são esses que vocês têm no edital também, que a gente está se apropriando deles. Até aqui a Luísa leu o edital, mostrou aqui que leu o edital, lá no edital, né, contempla até que esse professor, o supervisor do estágio, receberia até uma remuneração. Então, assim, a gente está atento a todas essas questões. Assim que abrir, a gente está fazendo esse acompanhamento juntinho de vocês. Então, assim que a gente tiver as informações, todos os detalhes, a gente vai estar sempre informando vocês, tanto por e-mail quanto lá na comunidade, né, e nos eventos que a gente tem preparado aí com o maior carinho para esclarecer, né? Eu não estou conseguindo anexar o edital aqui agora, eu estou sem acesso à ferramenta de anexar. Aí eu vou pedir a Monique, que está aí no ar também com a gente, se ela conseguir, ela pode colocar aí.
Aí tem uma pergunta muito importante aqui que eu achei muito bacana da Luísa, que perguntou assim: mas e se o professor da minha turma não quiser passar por essa burocracia, não quiser fazer a minha avaliação, tá? Ele vai ser comunicado direto pelo MEC, ele vai receber um treinamento que vai ser online e, de fato, a ideia é que ele seja remunerado por isso. A ideia, né, está lá na portaria do MEC, no edital, o MEC vai remunerar esse professor como um consultor ad hoc do Ministério, né, do INEP, que é a instituição que aplica tanto o Enem quanto o ENAD. Acontece que, ele pode se recusar? Pode, ele pode se recusar. Se ele se recusar, como vocês vão fazer o agendamento, né, via sistema da avaliação prática de vocês, se ele não fizer a parte dele, ou seja, se recusar a participar do treinamento, já é uma sinalização de que ele não vai fazer avaliação. A culpa não é de vocês, não acontece nada com o aluno, mas a gente, o orientador, né, que provavelmente vai ser o coordenador do curso, vai ser questionado pelo MEC, ele vai informar o MEC a recusa desse supervisor em fazer avaliação e não há consequência nenhuma, nem para o aluno, nem para a instituição. Fica lá a consequência para quem é o supervisor. Se ele for um supervisor de uma escola pública, ele tem uma obrigação maior, porque ele pode responder administrativamente o porquê dele ter se recusado a uma convocação do Ministério da Educação. Se ele for de uma instituição privada, não sei que tipo de sanção o MEC pretende seguir com ele, pode ser que não seja nenhuma, que não haja nenhuma punição, mas a gente não sabe, né? Ele pode ser convocado a responder por que ele não quis participar, tá bom? Isso a gente já sabe. Outro dia, numa live, inclusive, do Ministério da Educação que a gente assistiu, eles explicaram sobre essa questão. Então, a gente já está tranquilo que, no caso de ser uma recusa do supervisor, não há nenhum tipo de prejuízo para o estudante. Então, vamos a mais detalhes sobre a avaliação prática, né? Que é polêmica, ela é nova, né? Mas que a gente vai conseguir aí superar como todas as outras dificuldades. Então, do dia 19 do 9 até o dia 15 do 11, eu vou inscrever vocês, né, de pedagogia, e o coordenador do curso das outras licenciaturas vai fazer a inscrição desses estudantes habilitados para avaliação prática, tá? Depois disso, você que está habilitado vai preencher um questionário do estudante lá no site do ENAD, tá bom? De 16 do 9 a 3 do 12, o estudante vai preencher o questionário da avaliação prática no site do INEP. Tá bom? Primeiro preenche o questionário do estudante, depois o questionário da avaliação prática. Do dia 23 do 9 ao dia 10 do 12, por que vai constar esses intervalos? Porque vai depender de quando você vai realizar ali a sua prática, tá bom? Vai preencher o instrumento da avaliação prática durante a aula do estudante habilitado. E do dia 23 do 9 ao dia 20 do 12, o orientador vai preencher também esse questionário da avaliação prática. E conforme essas datas forem sendo abertas, a gente vai acompanhando e mantendo vocês sempre informados. Algumas informações importantes, tá? Para a inscrição, vocês precisaram fornecer a instituição, né? O CPF do supervisor da escola e o número da escola no INEP, que são dados necessários para a inscrição no sistema, tá? Vocês vão fazer o agendamento da aula, que vai ser avaliada, então é importante que você agende a aula, que vai ser avaliada pelo supervisor, garantindo que o momento da avaliação seja bem planejado, tá? Que esteja todo mundo aí preparado para essa aula. Após preencher o questionário, né, da avaliação prática no sistema, o aluno terá 10 dias para realizar a aula que vai ser avaliada. Tá? A aula deve ter, no mínimo, como eu falei antes, 1 hora de duração.
Essas informações também a gente vai divulgando para vocês à medida que aquelas datas forem chegando da melhor maneira possível, tá bom? E, tanto na avaliação prática quanto na avaliação teórica, né, tem o questionário do estudante, que além da prova, no dia marcado, né, vocês terão que preencher um questionário que faz parte desse processo avaliativo e também é obrigatório, tá? Ele é utilizado pelo MEC como um fator para compor até a nota do nosso curso. Então, ele é extremamente importante também, tá? Obrigatório. Sobre o edital do ENAD, tá? Isso aqui a gente trouxe esse esquema para você, para destacar as informações. Então, vocês precisam estar atentos às responsabilidades do estudante, que a gente já falou algumas, as diretrizes das avaliações, que vai, no edital ali vem falando alguns detalhes sobre a prova, do que vai ser avaliado, das habilidades, tá? Tem o cronograma para você estar sempre acompanhando e as regras para a realização da prova, das avaliações. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente construiu e já inscreveu vocês uma comunidade lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, tem lá ENAD das licenciaturas. Nessa comunidade foram inscritos todos os alunos que são, né, elegíveis para fazer o ENAD 2024. Tanto quem vai fazer a prova prática, quanto quem vai fazer a prova teórica, quanto quem vai fazer as duas. Então, lá vocês vão ver um texto sobre o ENAD, informações sobre avaliação prática, sobre avaliação teórica, por que vocês foram selecionados para fazer o ENAD, os cronogramas, alguma FAQ com dúvidas mais frequentes, que aí a gente já selecionou as informações mais importantes que vocês precisam estar atentos. E para começar, a gente começa por essa live, né? Fazendo essa recepção aí de vocês. Mas no próximo sábado, eu nem mandei por e-mail, mas ainda vou, mas acho que a Monique já compartilhou até lá na comunidade. No próximo sábado, a gente está convidando todos vocês, tá? Para uma palestra na Unigran Rio Caxias, tá? Uma palestra presencial, com a professora Fabiana. A professora Fabiana é doutoranda do nosso programa de doutorado de Humanidades, é mestre pelo programa de Humanidades, tá? Ela é professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, ela é coordenadora do Ensino Fundamental 1 na Secretaria Municipal de Duque de Caxias, e ela vai fazer uma palestra para a gente, né, sobre educação na pós-modernidade, o professor como agente de transformação. A gente pensou em trazer alguém para falar para vocês, né? A Fabiana é uma professora maravilhosa, motivada, que ama aquilo que ela faz. Então, ela vai trazer para a gente esse olhar atencioso, cuidadoso, tão importante para a gente enquanto pedagogo ou professor, né? Hoje em dia. Então, ela vai trazer algumas questões para a gente debater, tá? E essa palestra está valendo também como hora complementar, né? Atividade complementar. Então, vai valer 5 horas de atividade complementar. E aí, depois dessa palestra, a gente vai para os laboratórios para já adiantar a resposta ao questionário do estudante. Então, a gente vai se organizar no sábado para aí já eliminar bastante coisa aí do ENAD. Então, a gente vai falar, vai ter esse momento presencial junto, né? Que a gente tanto sente falta no nosso curso, tá? Com a Fabi, e depois a gente lá vai para os laboratórios já fazer aí a resposta do questionário do estudante, a gente vai estar lá acompanhando vocês para qualquer dúvida, para qualquer suporte que vocês precisem. Beleza? Vanessa, quer falar alguma coisa? Quero sim. O pessoal está aqui no chat. Vou voltar aqui para o chat para te ajudar. Acho que é importante falar, eu acho que tem alguém que chegou um pouquinho depois, como que vai ser essa prova prática? A prova prática, ela vai ter no mínimo 1 hora de duração, ela precisa ter no mínimo 1 hora de duração,
e vai ser uma aula que você vai combinar com o professor regente da turma o que você vai fazer, né? Normalmente você vai pegar o planejamento dele, mas você vai construir o plano de aula todo, inclusive você tem que entregar o plano de aula antes de iniciar essa aula para ele é parte da avaliação, e essa documentação também vai ser importante para você responder as questões que você vai responder no sistema, tá? Online. E não precisa gravar essa prova prática, tá? Ela não vai ser gravada. E depois dessa prova prática, esse professor, que é seu supervisor em campo, ele vai fazer essa avaliação por meio de perguntas que ele vai responder lá no sistema, tá? Aí o pessoal estava preocupado com nota. Tem uma nota que vai ser dada? Tem. Ele vai dar uma nota, sim, para o que ele vai assistir da aula de vocês. Porém, essa primeira avaliação prática que vai acontecer, ela é como esse novo formato do ENAD, né? Com avaliação prática, ele está em teste, ele é um piloto, né? Não vai haver nenhum tipo de consequência nem para o aluno, nem para a instituição. Então, vai ser utilizado, como sempre vem sendo, né? Desde que o ENAD foi criado e implementado pelo MEC, o que vai ser usado para avaliar estudantes e instituições será a nota da prova teórica, tá? Por enquanto, nessa primeira aplicação. Então, é ruim que a gente pode pensar, poxa, mas bem na minha vez criaram coisas novas. Porém, como vocês, de fato, vão ser os primeiros que vão estrear nesse modelo, o MEC achou justo que não fosse... essa nota não tivesse nenhum tipo de impacto. Mas, Vanessa, vai haver algum tipo de divulgação dessa nota? Vai haver, muito provavelmente, internamente para as instituições, nada público, e para vocês. Vocês sabem que vocês podem consultar o boletim de desempenho de vocês. Como que é esse boletim de desempenho? Depois que vocês fizerem o ENAD, vocês podem ir lá e ver mais ou menos as faixas de colocação de vocês no ranking Brasil, no ranking regional, estadual e na própria instituição. Então, eu não sei de cor quais as faixas, mas é um tipo assim, você sabe se você ficou entre os 10 melhores do país, os 100 melhores do país, né? Tem as faixas lá divididas, ou da sua instituição. É bacana porque você pode usar isso no seu currículo se você quiser, porque o próprio estudante pode divulgar a sua própria nota. Mas a instituição não pode fazer nenhum tipo de divulgação individual, da nota individual do aluno. Na verdade, a Unigran Rio ela não vê as notas individuais, ela vê as notas por grupo de aplicação. Então, a gente, o MEC conta para a gente quais foram as médias, o que os alunos mais acertaram, o que os alunos mais erraram, para que a gente possa aperfeiçoar a formação dos estudantes, né? E divulga para a sociedade também as notas em forma de médias, mas não as notas individuais dos estudantes, tá? Principalmente agora nessa nota prática. A gente tem muitas mudanças, a gente não sabe como que, né, quais são os novos indicadores que serão criados a partir dessas novas provas, mas quem tiver nessa primeira aplicação está mais seguro, né? A participação do ENAD valerá horas complementares? Não, a participação no ENAD em si, não. A gente tem um conjunto de programações que a gente vai atribuir, sim, horas de atividade complementar para os alunos participarem, principalmente porque é nossa obrigação prestar informações adequadas sobre o ENAD. Então, a gente vai estimular que vocês participem e se preparem para a prova. Vanessa, não, ela já tem, né? Ela estava tentando ali, vai que. Né? Mas vai que, né? Isso.
Mas você vai fazer porque é uma obrigatoriedade, mas a gente, em contrapartida, porque a gente gosta muito de você, a gente está preparando aí, como a Vanessa falou, várias possibilidades de formação também, né? Porque essa é a nossa principal, o nosso principal objetivo, né? Realizar a prova de uma maneira satisfatória, mas aproveitar todo esse período para a gente se atualizar, movimentar o curso, estudar junto, né? Novas possibilidades. Mas o nono já tinha, né, Vanessa? A Tainá está perguntando, a Thaís perguntou assim, se ela tirar nota baixa, se atrapalha a formação. Não, mas atrapalha se ela não for no dia, tá? Então, pessoal, a gente vai no dia do ENAD dar o nosso melhor, porque a avaliação dos estudantes, qual é a concepção dela? O MEC, a cada avaliação dos cursos, ela diz para o mercado assim, olha, esses são os melhores estudantes que estão sendo colocados no mercado agora. Quem você quer contratar? Um profissional que saiu de uma instituição com uma nota excelente, né? Ou uma instituição que teve uma média não tão interessante? A gente pode até ter foco no concurso público, e aí a coisa fica até um pouco mais séria, porque essas notas têm sido cada vez mais consideradas para análise de currículo. Para vocês terem uma ideia, essa coisa do ENAD é tão séria que na medicina, para ser selecionado para uma prova de residência, que é disputado ali em milésimos de diferença, em décimos, você pode ganhar até um ponto extra numa prova de título por ter vindo de uma instituição com ENAD satisfatória. A Unigran Rio, até hoje, a maior parte dos cursos, todos os cursos têm nota satisfatória, e a maior parte 4 ou 5, ou seja, notas de excelência. E por que isso? Porque os alunos que antecederam vocês foram lá e foram muito bacanas nessas avaliações. Então, isso diz o seguinte para o mercado que está querendo contratar um estudante que saiu daquela instituição. Podemos contratar, porque esse aluno vai chegar, esse ex-aluno, né, esse egresso do curso da Unigran Rio, vai chegar aqui, vai saber o que fazer, porque ele estava preparado quando se formou. Essa é a intenção do MEC. E o que acontece se você, se a Unigran Rio não for muito bem? Não é uma boa carta de recomendações para quem vai para o mercado com um diploma lá, com carimbo da Unigran Rio. É por isso que os alunos que vão normalmente, os alunos da Unigran Rio que vão, e eu acompanho nos últimos 3 anos, acompanhei, fui para a porta da prova, acompanhei a aplicação, e foi maravilhoso. Primeiro porque na reta final do curso é mais um momento assim que vocês estarão juntos, vocês que nunca estudaram juntos, né, porque estudam à distância, mas vão ver lá como é que... no ano passado, no local de prova, que eu fui acompanhar os alunos da Unigran Rio, quase 1000 alunos fizeram prova naquele local, e foi um clima maravilhoso, tá? Da gente estar junto pelas últimas vezes, né? Pelos últimos momentos antes da formatura, assim, nessa reta final. Então, quem faltar, aí sim tem consequências. Não dá para faltar, porque aí a Unigran Rio não vai poder colar o grau de vocês, nem entregar o diploma, até que o MEC faça a liberação dos alunos faltosos. Depois da prova, aqueles alunos que faltam ou cometem alguma irregularidade contra o edital, está tudo escrito lá no edital. Uma curiosidade, por exemplo, tocar o celular dentro do pacote, né, que não pode, assim como no Enem, você tem que desligar o celular, não pode soar despertador, é igual um concurso. Uma curiosidade do ENAD, não pode usar lápis, de forma nenhuma, você não pode nem portar lápis dentro da prova, é motivo de desclassificação. Então, se você faltar o ENAD, se você não responder os questionamentos que são feitos lá dentro do sistema, né? Não responder o questionário do estudante, não fizer sua autoavaliação da prova prática,
Se você deixar algum formulário sem preencher, você também vai ser considerado faltoso, mesmo que for lá no dia da prova. Isso é muito importante, gente, porque não é só comparecer no dia da prova. Você precisa cumprir todas as etapas, responder ao questionário do estudante, se fizer prova prática, fazer a autoavaliação, e aí sim, cumprindo tudinho certinho, não sendo desclassificado lá, você vai poder colar seu grau e pedir seu diploma. Falhou numa dessas obrigações, o seu diploma fica retido, você não cola grau até que o MEC libera. Quanto tempo, Vanessa? Depende do MEC, tá? Pode ficar de 6 meses a um pouco mais de 6 meses retido, tá? E aí, se você tiver um concurso, uma prova de título, tiver que comprovar a conclusão do seu curso, vai ter que esperar até a liberação. E aí, colar grau e aí pedir seu diploma, tá? Tem Vanessa, uma mãozinha levantada. A Vânia, já vou abrir para a Vânia. E é justamente isso. São questões que não passam só pela Unigran Rio. Não é um castigo que a gente quer dar para ninguém, inscrevendo vocês, né? É como a gente estava falando desde o início, é a nível nacional. É uma prova que todas as instituições passam, que os cursos têm o ano ali direitinho para fazer cada um a sua. Então, são coisas que independem, né, da Unigran Rio em si, mas que a gente está aqui disponível para facilitar e orientar da melhor maneira possível, tá? Vânia, quer falar? Fica à vontade. Vânia. Boa noite, professoras, coordenadoras. Boa noite. Então, a minha dúvida é... Eu já fiz o cadastro, mas... Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu já fiz o cadastro, só que não foi emitido nenhum número de inscrição. É assim mesmo? É assim mesmo, Vânia. Mais para frente, dentro do cronograma de liberação, eles vão liberar o seu cartão de inscrição e o seu endereço do local de prova, tá? O local da prova. O local da prova, mas é só mais para frente. Posso até constar aqui no edital, que eu estou com ele na mão, mais ou menos quanto. Os locais de prova, só de 4 a 24 de novembro, eles liberam os endereços os locais de prova, segundo o edital. É óbvio que eles não vão falar na véspera, né? Mas por que eles falam de 4 a 24? Porque tem gente que só vai entrar no sistema na véspera. A gente não recomenda, mas tem quem vai fazer isso, vai fazer essa bobagem. Aí ele só vai ver o local de prova na véspera. Então, assim, gente, só libera o local de prova para quem entrou e para quem preencheu tudo que precisa ser preenchido lá. Os locais de prova normalmente são escolas públicas, instituições públicas de ensino superior, mas podem ser privadas também. Como que o MEC faz? Como ele não sabe muito bem qual é o quantitativo total e quais todos os lugares que a gente vai ter aluno fazendo, ele vai recebendo, né, a informação das instituições. E aí, quando terminam as inscrições, ele pega e define os locais. E ele começa pelos locais onde ele não paga nada, porque se ele vai fazer aplicação numa instituição privada, ele tem que remunerar essa instituição pelo aluguel do espaço normalmente. Às vezes não remunera nada, tá? Ele pede, a gente cede, né? Se a Unigran Rio for abordada pelo INEP como no passado, ela vai ceder o espaço sem custo, só para os nossos alunos terem maior conforto para a realização da prova. Mas, às vezes, já é o suficiente os lugares que eles já têm, e aí eles distribuem os alunos, tá? O aluno não tem que fazer nenhuma inscrição, tá, gente? A Ana Clara está perguntando onde ela faz a inscrição. A sua coordenadora informa ao MEC que você está inscrito.
que você está elegível segundo lá as características que o MEC dá. Segundo os critérios que o MEC define, você está elegível. Ana Clara, provavelmente você está aqui, você já foi inscrito, ou na avaliação teórica, ou na prática, ou nas duas, tá? Você só vai lá e complementa os seus dados. E, Monique, põe para a gente aqui o site do ENAD, o endereço onde eles têm que ir, você vai entrar com seu CPF, vai criar uma senha, vai botar seu e-mail. Gente, por favor, muito, muito, muito cuidado na hora de cadastrar o e-mail. Por quê? O que eu vejo acontecer todo ano? Tem e-mail que é .com.br, tem e-mail que é só .com. Se você for lá e botar, a Monique botou aí, ó, enad.inep.gov.br/enad. Se você cadastrar um e-mail errado, a senha não vai chegar para você, você não consegue resetar a senha, você fica em looping. E aí você vai ter que abrir um chamado lá no site do MEC para poder resetar esse e-mail equivocado que você colocou. E o MEC demora muito, porque pensa, eles atendem o Brasil inteiro. Demora, é difícil resetar esse e-mail. Então, muita atenção quando for informar o e-mail de vocês lá. Tem que estar correto. Além disso, é por lá que eles vão se comunicar com vocês. Aconteceu já em edições passadas de alterar o local de prova, por exemplo. Então, vocês têm que conferir o local de prova no cartão e se imprimir o cartão com antecedência, na véspera da prova, confere de novo, porque pode mudar o local de prova. O Jonathan também quer falar. A Carla perguntou. A Carla tinha me feito uma pergunta e eu respondi, é isso o quê? Está correto. Eu acho que ela não está acreditando. Deixa eu voltar aqui na pergunta da Carla para eu ver o que eu respondi para ela. Voltando aqui na pergunta da Carla. Eu estou fazendo estágio em gestão escolar e espaço não escolar. Farei a prova prática? Não fará a prova prática, só a teórica. É isso, é só a teórica. A gente, para facilitar, vai colocar lá na comunidade uma lista de quem está na prática, quem está na teórica e o sortudo que está na teórica e na prática, tá? Só com o nome, porque por conta da LGPD, né? A gente não pode divulgar assim os dados, mas a gente vai colocar o nomezinho lá para vocês buscarem, tanto de pedagogia quanto das outras licenciaturas, para facilitar, tá bom? A Luana tentou de novo. Vale hora complementar? Não vale. Não vale hora complementar. O que vai valer hora complementar é o nosso evento de sábado, com a professora Fabiana, que vai fazer uma palestra para a gente. E depois da palestra, a gente vai preencher o questionário ENAD juntos no laboratório. Aqueles, claro, que moram longe, né? Não é perto do Polo de Caxias. Infelizmente, nesse momento, né, não vão ser contemplados, mas a gente está pensando em outras atividades que a gente vai transmitir pelo YouTube, que vai contemplar todo mundo, tá? Fiquem tranquilos, a gente está pensando nisso tudo. Vai ter bastante hora complementar para vocês. Vai. Essa daqui, e muito importante, gente, também, a preparação para a elaboração do plano de ensino que vocês vão entregar na prova prática. Então, assim, mesmo quem não fizer a prova prática vai poder participar dessas orientações para a elaboração do plano da prova prática e vai poder ganhar horas de atividade complementar também. Luísa, isso mesmo. Outra coisa que eu ia falar, eu e a Monique, a gente já conversou. Quando a gente tiver mais informações específicas da avaliação prática, a gente vai preparar uma nova live para dirimir todas as dúvidas e a gente vai fazendo isso, tá?
mantendo vocês sempre informados, sempre ali, saiu a informação, a gente se reúne, a gente conversa, vê como passar, a melhor forma de passar isso para vocês da maneira mais fácil, mais objetiva, tá? Por isso que se a gente for olhar o cronograma, as datas das avaliações estão lá na frente. A gente já está fazendo isso para todo mundo aqui ficar bem calminho e conseguir se planejar, até por conta da nossa vida corrida, né? De todas as questões que a gente tem. Lá na nossa comunidade, na comunidade ENAD, a gente já colocou bastante material, então eu preparei um material sobre plano de ensino, sobre plano de aula, né? Conforme forem saindo as especificações, a gente vai detalhando cada vez mais essas questões e aí a gente vai mantendo vocês informados, tá bom? Tem outra pergunta aqui de alguém, Cristiane, que mora em Sapucaí, interior do Rio. Onde vai fazer? A gente informa o polo de cada aluno, o MEC sabe. Só que nem todo lugar, nem todo município tem aplicação de prova, tá? Então, o MEC, dependendo da quantidade de estudantes que tem no local, ele põe numa escola pública, numa escola municipal, pode ser numa escola municipal, numa escola estadual, ou ele vai direcionar para o município sede da instituição, que é Duque de Caxias, ou para um município que seja mais próximo e que tenha aplicação do ENAD, tá? Então, tem que esperar para a gente saber. O Jonathan está com a mãozinha levantada. Pode perguntar, Jonathan. Boa noite, professoras. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Então, tenho uma dúvida. Nesse dia, 24/11, eu vou estar fazendo um concurso. Aí eu estava olhando o edital, aí eu vi no anexo 6, na letra K, que eles abrem brecha para essa questão do concurso público, né? E eu queria estar sabendo como é que eu vou estar fazendo, porque eu não queria estar abrindo mão desse concurso, não. Já estou estudando para ele, me preparei para ele, e é uma grande oportunidade que está aparecendo para mim. Orgulho da tia Natália, Jonathan. Já leu o edital, já sabe tudo. O concurseiro lê edital. Lê edital salva vidas. Isso aí. Jonathan, tá certinho, tá? O edital tem vários casos em que o próprio estudante ele pode solicitar dispensa do ENAD em função de alguma atividade que ele esteja realizando no dia e que seja contemplada no edital. Então, só que o que acontece? O processo de dispensa ele só abre depois da prova. Então, logo em seguida, logo depois de encerrar a prova, vai abrir no próprio sistema a possibilidade de você solicitar a sua isenção. Só que tem uma coisa, o aluno só pode ser dispensado da prova do dia 24. Ele não pode ser dispensado, por exemplo, de responder o questionário do estudante. Como é que fala assim? Nossa, o questionário do estudante ficou aberto de setembro até novembro, ele ficou ocupado esse tempo todo? Então, se você responder ao questionário do estudante, responder tudo no sistema, você vai poder faltar o dia 24, só que você precisa da comprovação de presença no dia do concurso, tá? E aí você vai abrir essa solicitação e anexar essa comprovação. Tá. Se eu não me engano, é em janeiro, né? Só em janeiro que vai abrir. Deixa eu ver aqui no edital. Para justificar. Eu estou procurando aqui a data para falar também. Do dia 8 de janeiro a 7 de fevereiro. Isso aí. Pronto. Deu aula. Tá? Eu não, só tava com essa dúvida, então eu vou preencher esse processo de inscrição, então eu não tinha preenchido, não. Eu tava com essa dúvida. Porque só é dispensado da prova, só existe dispensa do comparecimento no dia 24, das outras obrigações, não. Tá bom, muito obrigado, professores. Nada, mas foi uma ótima pergunta, que até ajudou a gente a falar desse pequeno detalhe. Muito bom, Joana. Tá, obrigado. Então, vamos alinhar aqui. A gente já sabe, né, que a gente está inscrito no ENAD, né? Ou na prova, na avaliação prática, ou na avaliação teórica, ou nas duas. A gente sabe que tem lá uma lista de motivos, né, possíveis para justificar a sua ausência, e aí você tem que ler o edital, e lá no período, lá em janeiro, a partir de 8 de janeiro, você pode justificar, mas você tem que ter toda essa documentação, e é de responsabilidade do aluno,
tá? Então, a gente também discutiu aqui sobre a responsabilidade de vocês de lerem o edital, manterem-se informados, né? Que tiverem dúvidas, procurarem as informações, que isso é muito importante. A gente também se comprometeu aqui em estar sempre apoiando vocês, preparando as melhores atividades, os melhores materiais, os e-mails informativos e, de brinde, as horas complementares, para que a gente continue, né, alinhando aí as informações. O que mais? Como a Vanessa falou, apesar de não fazer, estar dispensado da prova prática, né, da prova teórica, né, o questionário do aluno é indispensável que seja preenchido, tá? Então, para a gente fazer esse evento, no sábado, a gente preparou uma palestra com a professora mestre Fabiana Assis, tá? Ela é doutoranda do nosso mestrado de Humanidades, mestre do mestrado de Humanidade, pelo nosso mestrado de Humanidades. Ela é egressa do curso de Pedagogia, tá? Ela fez Pedagogia na Unigran Rio, ela fez especialização na Unigran Rio, mestrado e está fazendo doutorado também. Então, a gente vai, no sábado, se encontrar presencialmente, tá? Para falar aí sobre o papel do professor, né? O papel transformador do professor na pós-modernidade. E depois, quem estiver presente, a gente vai para o laboratório preencher o questionário ENAD, o questionário do aluno, tá? E quem não estiver nesse dia junto com a gente, já sabe aí que tem que preencher, tá? Esse questionário, e que é um dos instrumentos de avaliação. Mais alguma coisa, Vanessa? Não, é isso. Perguntar, quem vai fazer só a prova tem que preencher o quê? Fazer a complementação do cadastro do estudante, responder ao questionário do estudante e fazer a prova no dia 24. Com muito carinho. Lembrando, pessoal, lá no dia da prova tem também um questionário de percepção da prova. O que vocês acharam dessa prova? Muito difícil, né? Muito fácil. Eu espero que seja muito fácil para vocês. Né, que vocês consigam usar aí tudo que aprenderam ao longo do curso e nos estágios de vocês. A gente sabe que o estágio é algo, né, extremamente rico em termos de experiência, de aprendizados, né? Por isso que ele faz parte da formação obrigatoriamente. Então, eu tenho certeza que vocês têm toda a condição de fazer. E qual site, a Adriana está perguntando, que faz a complementação de cadastro, tudo isso? No site que está aí no chat, ó, vou botar aqui. Copiar e colar de novo aí, mas tem aí no chat. E eu já enviei para vocês por e-mail. enad.inep.gov.br. Gente, outra coisa, complementação do cadastro para entrar no site do INEP tem que ter gov.br, tá? Todo mundo. Quem não tem gov.br, todo o processo, toda a validação da entrada, né, do check-in no sistema do ENAD é feito pelo gov.br, como qualquer quem prova ainda não oficial tem, do governo. Já está na hora. Quem não tem, já está na hora de ter, né? Não só por conta do ENAD, né? Mas eu mesma assino os estágios de vocês, isenção de disciplina, tudo com Gov. Então, a gente vai aí atualizar, fazer essa inscrição, que é indispensável, ainda mais hoje em dia, né? Tudo que a gente assina é pelo Gov. Tudo é Gov, gente. Quem faz concurso, tudo tem que ter gov.br, senão não participa. Então como qualquer exame aplicado pelo governo federal, né, a gente precisa entrar aí na plataforma via gov.br. E é uma segurança também que vocês estão entrando no site correto, no sistema correto, né? E não é nenhuma fraude, né? É uma garantia que vocês estão entregando os dados de vocês num lugar seguro. Beleza, coloquei também no chat, a Monique fez aí, compartilhou, coloquei aqui de novo. A lista de presença, tá? Para vocês, por favor, quem está aqui, preencha. Que mais, Vanessa? Acho que conseguimos aí passar. Acho que isso. Acho que a nossa live foi um sucesso aí, o pessoal com muitas perguntas, muito participativos aí. Isso é muito bom que a gente está conseguindo. Né? Professor diferenciado.
né, tirar as dúvidas do pessoal e essa live vai ficar disponível. Então, mesmo quem não participou, pode depois assistir e tirar as dúvidas aí, porque eu acho que o pessoal, as maiores angústias eles trouxeram. Com certeza. Vamos tirar uma foto? Monique, Vamos. printa aí pra gente. Peraí, A lista de presença. Abrir umas câmeras aí para tirar uma foto com a gente. Quem quiser Por abrir favor, aí. a gente dá um minutinho para ajeitar o cabelo. Só não vai dar tempo de passar o perfume, mas ajeitar o cabelo dá tempo. O perfume deixa para sábado. Ninguém vai. Ah, Thaís abriu. Obrigada, Thaís. Assim, Vânia, Thaís. Quem mais? Cadê vocês, gente? Todos juntos. Aê, galerinha. Renata, Josi, Kélia. Olha, muito bom. Muita gente abriu a câmera para gente. Natália. Monique, tira a foto para gente. Alexia. Muito bom. Olha o Jonathan. Espera aí, Monique. Tira de novo. Tirar aqui. Foi, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente vai disponibilizar essa gravação lá na comunidade também. E a gente se compromete em manter vocês informados e preparar bastante material e momentos aí juntos para a gente superar aí as dificuldades, os desafios e ter aí rumo à nota 5, né, não? É isso aí, vai ser nota máxima. E tem dúvida? Fala com a gente, manda mensagem que a gente responde, tá bom? Isso. Um abraço, tchau, gente. Pessoal. Fica com Deus. Até a próxima, até sábado. Nem sei.